E, cara, esquerda e direita é um sistema dinâmico, na verdade, fluido, né? Eu acho que talvez eu tenha um viés historicista que eu tento combater o tempo inteiro, mas eu acho que é legal entender de onde surge, né? Que é o direita, que é o esquerda, né? Qual é a primeira vez que se falou sobre isso? E aí, isso remonta à Revolução Francesa e à fundação lá dos Estados Gerais, né? Da Assembleia Geral lá da França. Obviamente, isso não é eu já falei, isso é um contexto dinâmico, né? Não é estático. Mas eu acho que é um bom ponto de partida para você entender mais ou menos por que um é direita e por que é esquerda, sabe? Só que o que a gente... E eu acho que não tem uma teoria que centralize, assim, para posicionar de forma atemporal o que é direita e o que é esquerda. Eu acho que a sabe? gente até tem uma tese que É isso. se algum sociólogo sério ficasse pesquisando, daria pra fazer um livro muito foda, entendeu? Sim. Cara, adiantando assim, é aquela coisa, né? Tudo pode ser classificado de direita e esquerda, meio que se você quiser o suficiente, sabe? Que é um motivo que direita e esquerda sempre emergem em contextos muito diferentes, entendeu? Exato, e meio que tudo você também consegue politizar, né? Então, toda a narrativa é passível de politização nessa lógica, assim, moderna. Então, por exemplo, um contador com 2 filhos, a camisa pra dentro da calça, direita ou esquerda? Porra, tu pensa, direita, né? Ele pode ser um cara de esquerda, mas ele como ente social, direita, sabe? Agora, um cara pelado na rua, sei lá, protestando contra práticas de maltrato contra os animais na indústria alimentícia. Isso é esquerda, tá ligado? Esse cara pode ser, inclusive, o Ted Kaczynski, entendeu? Ele pode Sim. ser um cara meio de direita, assim, mas ele, pelo contexto, pelo fato em si, você acha que é de esquerda. Por quê? Cara, o que a gente acha, e a gente nunca... A pessoa que a gente viu falando sobre isso não escreveu sobre, mas ela dissertou sobre várias vezes, assim, em podcast. São 2 irmãos, na real, né? O Jonathan Pajot e o Mathieu Pajot. Acho que no sentido de esquerda e direita se dá numa lógica próxima do que a sociedade é constituída de, assim. Se você fosse buscar uma essência do que é o corpo social, tudo que é uma força que aproxima do núcleo, né? Tudo que a gente está buscando retomar a essência do que é o arranjo social, independente do que for, é direita, e tudo que está buscando dilatar a compreensão do que é o arranjo social é de esquerda. Exato. Então, a gente viu a discussão disso, ela vem principalmente da contraposição cristã entre São Paulo e São Pedro, entendeu? Então, São Pedro é a rocha em cima da qual a igreja de Jesus ela vai ser construída, e São Pedro ele representava justamente a comunidade dos judeus que se converteram ao cristianismo. Então, ele remota a tradição em cima da qual está sendo fundado o égide da igreja e do cristianismo, e São Paulo é justamente a conversão dos povos que não faziam parte da tradição judaica. Então, ele está indo na Grécia, ele está indo na Anatólia, enfim, indo para Roma, indo para os outros povos ali para pegar pessoas de fora e trazê-las para dentro, sacou? Então, tudo que é, tipo, a fundação da sociedade, o fundamento em cima do qual as coisas estão estruturadas, remonta a ser de direita, e a direita ela tem essa tendência de purificar, de, tipo, focar, de união, unidade. Enquanto a esquerda, ela tem a tendência de, tipo, cara, tudo que é de fora, mas que pode agregar alguma coisa para dentro, sacou? Então, cara, é por isso que você vê... E, enfim, isso se aplica a cada questão individualmente, né? Então, por exemplo, na União Soviética, a União Soviética em si era uma coisa de esquerda. Por quê? Porque você estava focando no trabalhador, ao invés de você focar no empresário. Então, tipo, o empresário ele é o cara que fundou a empresa, sacou? Então, ele, de certa forma, ele tá no papel de um cara que tá criando uma coisa, e a parte dela vai incluindo pessoas de fora. Não, e estender direito político também. Então, você está querendo acoplar dentro do sistema político o trabalhador, que era um grupo, para os marxistas, de fato, né? Marginalizado. Só que dentro da União Soviética, aí você tem a Revolução Socialista na União Soviética, e na União Soviética passa a ter uma ala de esquerda e uma ala de direita, sacou? Então, a ala stalinista é a ala de direita, e a ala meio que do Gorbachev é a ala de esquerda na União Soviética. Do Trotsky, antes. Ou do Trotsky, exato. Porque o Stalin, ele queria concentrar a União Soviética, vamos focar aqui na Rússia, que é o núcleo da parada, é o foco de onde a coisa foi criada, e vamos consolidar o núcleo antes da gente pensar em fazer outras coisas. Enquanto o Trotsky tava tipo, não, vamos sair incluindo todo mundo na nossa revolução. E na época do Gorbachev é uma coisa semelhante, era tipo, o Gorbachev tava...
os stalinistas, eles queriam focar no partido, é tipo, cara, toda a nossa sociedade, ela parte do Partido Comunista. O Gorbachev tava tipo, a gente precisa incluir elementos que são externos ao Partido Comunista, porque senão tá dando errado, sacou? Então, toda essa lógica da onde a sociedade parte, né? E não precisa ser a sociedade, né? A sociedade, quando você tá falando de política, mas numa empresa, etc., o fundador, o núcleo, o centro da onde o resto da sociedade é construído em cima, e as coisas periféricas que podem ser agregadas a esse centro para melhorar ela. Cara, isso, na nossa opinião, é o que define esquerda e direita. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube, que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!